na Jovem Pan, seja bem-vindo. A partir de agora estamos começando aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Depois desse momento de grande emoção com a despedida de Joseval Peixoto, a gente continua por aqui apresentando para você as principais notícias desta manhã de sexta-feira. Você nos acompanha aqui no canal Jovem Pan News, é sempre assim, vamos juntos até às 11h30 da manhã e também em todo o país pela rede Jovem Pan News. Um bom dia, um abraço para você que nos acompanha pelas afiliadas da PAN em todo o país. Hoje é sexta-feira, dia 21 de dezembro de 2018. Vamos aos destaques. Jair Bolsonaro diz que vai reavaliar o quadro de pessoal da Secretaria de Comunicação da Presidência. Pelo Twitter, o presidente eleito voltou a dizer que revisará contratos da Secom para reduzir gastos no próximo governo. Carlos Ghosn tem prisão prorrogada com apresentação de terceira denúncia. A decisão contra o brasileiro suspeito de repassar um prejuízo de 16 milhões vale inicialmente por 48 horas. A presidente do PT critica o Judiciário e a Procuradoria-Geral da República pela não soltura do ex-presidente Lula, Matheus Meirelles. De acordo com a senadora Gleisi Hoffmann, o recurso da PGR foi direcionado apenas ao petista. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, alega que os Estados Unidos estão fazendo a coisa certa ao retirar as tropas da Síria. Marcela Lorenzetto. Para Donald Trump, a guerra contra o Estado Islâmico já acabou. Em resposta ao ato do presidente dos Estados Unidos, o secretário de Defesa estadunidense pede demissão. Jim Mattis admitiu a insatisfação com as políticas de Donald Trump, que não se pronunciou sobre o caso. A CNH digital já pode ser gerada sem precisar ir ao Detran. Fernando Martins. Medida visa desburocratizar a ação entre órgãos públicos e a população. São destaques desta sexta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. Esses e outros destaques a gente traz para você logo depois do intervalo. Não saia daí. Esse é o Jornal da Manhã, segunda edição. Eu espero você. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, 21 de dezembro. E esses são os destaques da manhã. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pode decidir hoje se o médium João de Deus poderá cumprir pena em casa. Ele está detido de forma preventiva há 5 dias no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. O pedido de habeas corpus de João de Deus foi sorteado para a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Mas como o judiciário entrou em recesso há 2 dias, o processo foi encaminhado para Toffoli, que está responsável pelo plantão. A prisão de João de Deus tem como base 15 denúncias já formalizadas em Goiânia por abuso sexual. Mas o Ministério Público já recebeu mais de 500 acusações de mulheres contra o médium. Apesar do calorão registrado nessa semana, começa hoje oficialmente o verão em todo o hemisfério sul. A estação tem início às 8h20 da noite e vai até o dia 20 de março do ano que vem. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os próximos 3 meses devem ter temperaturas acima da média histórica no Brasil. O período também terá chuvas acima da média na maior parte da região norte, em grande parte do centro-oeste e do sudeste e até mesmo em alguns estados do Nordeste. Tudo isso por causa do fenômeno El Niño, que se caracteriza pelo aquecimento maior das águas superficiais do Oceano Pacífico e ocorre a cada 4 anos. No cenário internacional, novas denúncias contra o brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente do Conselho da Nissan, prorrogaram a prisão dele no Japão. A promotoria de Tóquio fez novas denúncias contra Ghosn, que é acusado de ter omitido cerca de 44 milhões de dólares das declarações de rendas entre 2010 e 2015. Ele está preso desde 19 de novembro e essa nova prorrogação pode durar entre 2 e 10 dias. Quer mais notícias como essas? Então acesse o site jp.com.br e se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan News para acompanhar a nossa programação. O Giro volta mais tarde.
Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz, todos os dias, 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. Eu, Vera Magalhães, debato os principais assuntos da política com o Joel Pinheiro e com o Carlos Andreasa lá no Rio de Janeiro. Com esse time não tem frescura, a gente não alisa. Se não gosta, fala mesmo. A gênese já foi mal formulada. Isso é uma questão até de justiça, mas não vai resolver o problema. Algum grau de conflito nessa mudança haverá. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E se você quiser assistir o programa, basta acessar o nosso canal do YouTube. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, segunda edição. E a presidente do PT, a senadora Gleisi Hoffmann, critica o Supremo Tribunal Federal por não ter cumprido a ordem do ministro Marco Aurélio Mello, do STF, por causa da não soltura do ex-presidente Lula. Reportagem de Matheus Meirelles. Um dia após o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, derrubar a liminar do ministro Marco Aurélio Mello, que garantia a soltura do ex-presidente Lula e de outros 169 mil presos por condenação em segunda instância, o Partido dos Trabalhadores veio a público criticar as reações de autoridades e a não libertação do petista. Ao lado de parlamentares do partido, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, relatou que Lula estava cético e sereno na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, diante da possibilidade de soltura com a decisão provisória apresentada por Marco Aurélio às vésperas do recesso do STF. Ela, aliás, citou a descrição dos defensores do petista, já que não pode mais visitá-lo como advogada. A senadora lamentou o Toffoli ter derrubado a liminar e criticou a ação da Procuradoria-Geral da República. A decisão de Marco Aurélio não beneficiava apenas o Lula, beneficiava milhares de pessoas que estavam presas por serem condenadas em segunda instância. E é surpreendente que a PGR, a Raquel Dodge, tenha feito um recurso apenas relacionado ao presidente Lula, personalíssimo, dentro de uma decisão que incluía milhares de pessoas. Isso fica evidente, fica patente a perseguição de Lula. Em nota, o PT ainda direcionou críticas a Dias Toffoli, dizendo que o ministro cedeu a um motim judicial. Para derrubar a liminar, o magistrado aceitou o recurso apresentado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Mesmo após a decisão, a defesa de Lula entrou com um pedido ao próprio ministro Marco Aurélio Mello para que ele seja solto. O ex-presidente está preso desde abril por ter sido condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. E o Ministério do Trabalho anula 135 atos de sindicatos nesse final de ano. Informações que chegam de Brasília, o repórter Levi Guimarães. Daqui a pouquinho vem o Levi com... Agora sim. A defesa do senador Aécio Neves se diz indignada com a busca na casa da mãe do senador. Os advogados ainda ressaltaram que o deputado federal eleito recebeu a notícia com surpresa. Para eles, a mãe de Aécio nada tem a ver com os fatos em apuração e que a atuação da Polícia Federal foi desnecessária e descabida. A Polícia Federal apura se Aécio Neves usava endereços de parentes para ocultação de documentos. A ação é parte da segunda fase da Operação Ross, deflagrada nesta quinta-feira, que investiga a compra de apoio político por Aécio para a campanha presidencial de 2014. As acusações têm como base as delações de executivos da JF. A suspeita, segundo a Polícia Federal, é que Aécio Neves escondia documentos escusos na casa da mãe dele, Inês Maria Tolentino Neves da Cunha, entre outros endereços ligados ao senador. Os mandatos de busca e apreensão foram expedidos em 3 residências ligadas a Aécio e foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. As buscas nesses locais podem revelar a existência de documentos de interesse das investigações que podem esclarecer os fatos em estágio de apuração. E um levantamento do IBGE aponta um crescimento de 10 milhões de novos internautas no país em 2018. Reportagem de Carlos Aros. As televisões conectadas à internet estão batendo os computadores na hora do brasileiro escolher como consumir conteúdos online.
De acordo com o IBGE, em um ano, cresceu 57% o número de internautas que preferem as TVs inteligentes. São pouco mais de 20 milhões de pessoas navegando pela internet por meio de um televisor. De acordo com os analistas do IBGE, o aumento do uso da TV está relacionado ao aumento da oferta de serviços de streaming com conteúdo audiovisual. Outro ponto é o alto custo de pacotes de TV por assinatura. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, mostra ainda que em 2017 o Brasil ganhou 10 milhões de novos internautas. São 126 milhões e 400 mil usuários de internet em todo o país, ou quase 70% da população com 10 anos de idade ou mais. Nesse universo de internautas, apesar do crescimento das TVs inteligentes, o smartphone ainda é o rei da preferência dos usuários. Esses aparelhos, que não saem das mãos dos brasileiros, são responsáveis por 98% dos acessos à internet. Outros dois dados chamam a atenção na pesquisa do IBGE. O crescimento no número de idosos conectados à internet, 31% agora, e também a expansão dos acessos em áreas rurais do Brasil. Olha, as multas de trânsito em São Paulo agora poderão ser parceladas em até 12 vezes. Quem tem mais informações é o Vitor Moraes. As multas de trânsito aplicadas na cidade de São Paulo poderão ser parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. A medida foi anunciada nesta quinta-feira e não vai valer para veículos de fora do estado. O parcelamento deve ajudar na arrecadação. De acordo com a Secretaria Municipal dos Transportes, existem quase 10 milhões de multas em aberto e os motoristas devem quase 5 bilhões de reais ao município. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, disse que os paulistanos agora podem recorrer das multas através do site do DSV. Ele garante que haverá menos burocracia e menos corrupção. Agora todo o processo vai ocorrer de forma transparente pelo computador, de forma informatizada. Isso permite reduzir prazo. A expectativa é reduzir o prazo médio de 4 meses para 1 mês, para concluir todo o processo de análise e julgamento deste recurso e também, dando transparência, a gente, é claro, diminui a corrupção na cidade de São Paulo. Alguns motoristas aprovaram a medida. Outros questionam o modo como as multas são aplicadas. Para mim vai ajudar, vou parcelar. Inclusive tem algumas coisas em atraso, já vou meter no cartão. É interessante, né? Para quem não tem condições de pagar aí à vista no início do ano, passar em 12 vezes no cartão. Ajuda, né? Na verdade, o problema do meu parcelamento, a forma como se aplica as multas hoje, né? Às vezes você está sujeito, altera a velocidade numa própria avenida, em um quarteirão é 50, outro é 40, você tem um radar, tem que nem aqui mesmo, você tem corredor de ônibus, tem uma série de coisas que a gente não está nem esperando. A autorização para o parcelamento das multas em até 12 vezes no cartão vem sendo discutida desde 2010 no Congresso Nacional. Em março desse ano, o CONTRAN chegou a regulamentar esse tipo de cobrança, mas 2 meses depois suspendeu a regra. Um novo texto foi redigido pelo Conselho no mês de julho e, desde então, diversas cidades do país estão se organizando para parcelar as multas via cartões de crédito. O presidente do Banco Central reconhece que o governo eleito de Jair Bolsonaro tem emitido sinais positivos sobre a agenda de reformas econômicas. No entanto, em entrevista para a apresentação do relatório trimestral de inflação nesta quinta-feira, Ilan Goldfein destacou que ainda há risco relacionado ao tema. Para ele, apenas nos próximos meses será possível ter uma percepção mais sólida. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, diz que uma série de fatores tem ajudado a perceber que a frustração ou o risco de frustração tem diminuído. Observamos também que houve um arrefecimento desse risco, ou seja, o risco de frustração com as reformas e ajustes tem diminuído. E o risco de termos uma inflação mais baixa tem, na verdade, aumentado. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse que no médio e longo prazo precisamos de uma reforma, consolidação fiscal e eficiência da economia. Em entrevista a Denise Campos de Toledo, o economista Antônio Madeira destaca a importância do ajuste das contas públicas. O grande problema no Brasil hoje são suas contas públicas, que já apresentam déficit há alguns anos,
E a necessidade de ajustá-las é muito importante para que sejam retomados os investimentos no país, que o juro fique baixo aí por um bom período de tempo para estimular os investimentos. O economista Antônio Madeira aponta que os juros baixos precisam ser mantidos para estimular a economia no ano que vem. De acordo com ele, o cenário de crescimento do país depende mais do Congresso e do novo governo do que da questão externa. A gente vira a página aqui no nosso Jornal da Manhã, segunda edição, para falar agora de automobilismo. Sempre com ele, Alex Rufo. Diga, Alex. Férias para os pilotos e para as equipes, mas nada daqueles abusos com comilanças nas festas de fim de ano, principalmente para esses super atletas que passam o ano inteiro focados em manter a forma e também a alta performance durante a temporada da Fórmula 1. Longe das corridas, a tendência natural é o ganho de peso e depois, na hora de enfrentar a balança, arcar com a desvantagem na briga por milésimos de segundos na pista. Esse é o mundo das fórmulas, com aquela vantagem histórica dos pilotos com o biotipo de jockey, magro e baixinho, fator determinantemente técnico para ocupar o cockpit de um carro da Fórmula 1. Mas isso pode mudar a partir da próxima temporada, com o fim da supremacia dos baixinhos. Acontece o seguinte, há algumas semanas, o CEO da Fórmula 1, Chase Carey, e também o chefão de motorsport, Ross Brown, apresentaram uma nova visão sobre o futuro da Fórmula 1 e das equipes para 2019. Uma das mudanças é realmente de peso. Isso mesmo, de peso, já que um dos pontos de discórdia dos pilotos mais altos para os baixinhos e, consequentemente, dos mais pesados para os mais leves é a desvantagem técnica, circunstância da estrutura física de cada um dos pilotos. Funciona assim, o conjunto carro mais piloto deve ter exatamente o mesmo peso e, quando o piloto é mais leve, um lastro deve ser acrescentado no carro. Então, qual vantagem Maria leva se o piloto mais magro precisa de qualquer forma acrescentar um peso no final das contas? A soma do conjunto será a mesma para todas as equipes? Que vantagem é essa então? Funciona assim, com a necessidade de lastro, os engenheiros podem redistribuir melhor o peso no carro, privilegiando o centro de gravidade, equilíbrio e o setup ideal do conjunto, enquanto o piloto mais pesado tem a maior massa concentrada naquela região central do cockpit, sem que os técnicos da equipe possam flexibilizar melhor o equilíbrio do carro. Com a nova regra, os mais pesados não sofrerão mais com essa dificuldade de equilíbrio, já que a partir de 2019, os pesos serão considerados separadamente, ao invés de combinados. Primeiro, pesa-se o piloto e separadamente o carro. E, além disso, será estabelecido um peso mínimo de 80 quilos para os pilotos. Caso seu peso seja inferior, um lastro será acrescentado e posicionado bem ao lado do banco. Essa regra também deve reduzir a necessidade de corte de calorias na dieta desses atletas do asfalto que buscam a qualquer preço uma redução de peso, pensando também na estratégia das provas em detrimento à saúde. Então, a partir de 2019, o fiel da balança vai passar a ser o piloto de peso e não mais o peso do piloto. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. O Ministério do Trabalho anula 135 atos de sindicatos de Brasília. Levi Guimarães. O Ministério do Trabalho cancelou 135 atos de sindicatos nos últimos 2 meses. A pasta começou uma investigação após o início da Operação Espúrio da Polícia Federal, que apura corrupção relacionada a registros sindicais. O Ministério também analisa pedidos para anular 40 registros sindicais. Por enquanto, nenhum foi cancelado. Entre os 135 atos sindicais que foram cancelados, estão ações como pedidos para alterar a base territorial. Requerimentos aprovados sem nenhum fundamento na lei foram anulados, de acordo com o Ministério do Trabalho. No total, o pente fino envolveu 304 atos. O secretário de Relações de Trabalho, Mauro Rodrigues de Souza, explica que as consequências ainda vão ser conhecidas. As consequências dessas anulações ainda não foi feito esse estudo, porque nós estamos na fase, não esquecendo, os relatórios foram nos meses de outubro e novembro. Então, essa medida imediata foi a anulação dos atos. Agora, volta para a corregedoria para ver as consequências. De pronto, nós corrigimos o erro. As consequências do erro estão sendo estudadas por nós e pela Polícia Federal. Cerca de 300 atos sindicais ainda devem ser analisados.
Para o ministro do Trabalho, Caio Vieira de Mello, havia a necessidade de botar ordem na casa. Na realidade, se colocou foi ordem na casa. O impacto, o que é? Dar o direito a quem tem o direito. Você não pegar o dinheiro e entregar o dinheiro para quem não tem o direito. E nem uma forma de gerar suspensão. Como é que eu vou determinar o pagamento de uma parcela de valor considerável se eu não sei se aquele que está recebendo é o titular de direito? De acordo com o ministro, cerca de 3.400 pedidos de registro de sindicatos estão pendentes. Todos estão suspensos desde junho, quando ele assumiu. De Brasília, Levi Guimarães. O Ministério do Trabalho cancelou. O presidente Michel Temer criou uma nova estatal para controlar o espaço aéreo. A Nave Brasil, Serviços de Navegação Aérea, vai ficar subordinada ao Ministério da Defesa e será sediada no Rio de Janeiro. Atualmente, a Infraero controla quase 40% dos voos em aeroportos. O Departamento de Controle do Espaço Aéreo fica com 35% e o restante nas mãos de terceiros. O secretário nacional de Aviação Civil, Dario Lopes, explicou que o objetivo da nova estatal é centralizar a operação e equilibrar as contas das duas empresas. Futuro presidente do IBAMA estuda criar um licenciamento ambiental automático para produtor rural. Eduardo Fortunato disse que atualmente o processo é precário e artesanal. Falando ao Estadão, segundo ele, a ideia é que já a partir do ano que vem, o produtor rural tenha acesso a um sistema eletrônico no qual possa emitir a própria licença ambiental. Eduardo Bin criticou que atualmente órgãos ligados ao processo de licenciamento demoram até 90 dias para se posicionar, mas esses prazos costumam ainda ser prorrogados. A França diz que vai manter tropas na Síria. As autoridades francesas avaliam que o grupo terrorista Estado Islâmico ainda não foi derrotado. A posição da França diverge da visão dos Estados Unidos. Nessa semana, a Casa Branca havia anunciado a retirada das tropas norte-americanas do território sírio. Agora o Rio de Janeiro, já com a gente, Rodrigo Viga. Bom dia, Viga. Tudo bem, Brau? Como é que você tá, rapaz? Tudo tranquilo? Tudo bem. Aí um dia de expectativa, né? Será que o assessor aparece hoje ou não? Ah, tem que aparecer, né, meu caro Brown? Afinal de contas, o promotor não tá muito acostumado a esperar, não, né? Bota muita gente pra esperar, mas não ficar aguardando, né, meu caro Brown? Ainda mais na antivéspera de Natal, né? Já pensou? Se ele não aparece, aí vai adiando, talvez fique pro ano que vem, né? É, exatamente. Acho que não vai cometer esse erro, esse deslize. Eu tô aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente tá dando pra ver ao fundo lá a estrutura, meu caro Brown, ouvintes internautas da Jovem Pan, da Lagoa Rodrigo de Freitas, na verdade, da árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ah, consegui enquadrar aqui. Tá vendo aquela estrutura metálica lá ao fundo, Brau? Dá pra ver. Aí então, parece pequenininha, mas de perto deve estar grandona, né? Cara, bateu um vento aqui agora, tá um futum danado, um cheiro terrível, porque tá passando ali um caminhão da Conlurb que tá recolhendo. Conlurb, para quem não sabe, é a companhia de limpeza urbana do Rio de Janeiro, que tá recolhendo aqueles peixes, né, aquelas toneladas de peixe que morreram. Vou até dar uma movimentada aqui, não sei se vai dar para ver umas manchinhas brancas na água, provavelmente Sim. Vai dar para ver, Brau? Sim. Tá vendo ali ao são fundo? Os peixes que você morreram ouvinte internauta da Jovem Pan, tô pegando a bicicleta, né? Aqui, mas são peixes que estão boiando, peixes mortos. Mais de 15 toneladas já foram retiradas aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas por conta da mortandade, que tem a ver com a falta de oxigenação, tem a ver com o calor forte e também problemas na dragagem de um canal que se comunica aqui com a Lagoa Rodrigo de Freitas. É importante para a renovação da água da Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá um cheiro, rapaz, tá um futum aqui violento. Quando eu cheguei não tava não, mas eu acho que o vento passou a soprar para uma outra direção, por outro lado, justamente na direção do meu nariz. E como meu nariz é italiano, né, meu caro Brown? Ele capta muito oxigênio, muito cheiro, muito odor, viu, Brown? Ah, sei como é, também tem esse problema, essa dificuldade. Agora, é um problema de saúde pública, né? A gente tem que apurar as causas, né? Cobrar explicações, porque não é normal que isso aconteça, né? Por mais que haja interferência do clima, né? Talvez haja uma outra explicação ligada à ação externa, à ação do homem, para justificar isso, né? Porque esses peixes apareceram mortos aí na lagoa e é um ponto turístico do Rio de Janeiro, né? Não à toa a árvore de Natal da cidade, a árvore oficial da prefeitura, está montada aí na Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Então eu tô mais perto do espelho d'água aqui, não sei se vai dar para ver, Brown, mas aqui bem pertinho de mim, ó. É muita coisa, hein? Num espaço pequeno aí já tem centenas, aqui, Brown, tranquilamente. Aqui na beiradinha da lagoa, eu vou tentar ver sem comprometer a imagem. Aqui, olha aí. Quantidade de peixe boiando. Impressionante, né? Isso é terrível. Impressionante, Brown. Imagina o cheiro que tá aí. Terrível. Nossa, tá um
um futum danado, rapaz. Tá cheio de urubu por aqui, sabe que urubu come qualquer coisa, né? Inclusive carcaça de peixe. E gosto de comer também os adversários quando o assunto é futebol, tá, meu caro Brau? Assim também. Não podia faltar a provocação, funciona, né? funciona, Eu vi que tá ventando, o verão tá para chegar hoje à noite e a perspectiva é de tempo chuvoso aqui no Rio de Janeiro, viu, Brau? A partir de hoje, mas desde o início da semana, nenhuma gotinha sequer no Rio de Janeiro, por conta desse pré-verão, desse primaverão que a gente está chamando nessa reta final de primavera aqui no Rio de Janeiro, viu, Brau? E vai ser mais quente mesmo, né? Porque esse ano tem o El Niño, né? Que é o menino, né? Na tradução aí do espanhol, que é o fenômeno que muda aí o regime de chuvas e tudo mais, e com isso tem uma expectativa de um recorde de calor, mais calor do que a gente teve na última estação, no verão passado, do final do ano passado para o começo desse. Então, mais calor e, consequentemente, mais chuva, aqueles temporais de fim de tarde, aí tudo que vem com eles, né? Os problemas todos, no trânsito, enchentes, deslizamentos, enfim, tudo aquilo que a gente já conhece. Tomara que essas cenas não se repitam, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que as cidades não se preparam como deveriam, né? Todo mundo sabe o que vai acontecer, mas parece que nada muda, né? E aqui no Rio de Janeiro tem sempre muita gente morando no local de encoste, né? Porque o Rio é como se fosse um vale, tem muito morro, tem muita favela, tem muita comunidade. Eu vim aqui me abrigar no sol porque tá difícil, tá complicado. A gotinha já começou a escorrer, já começou a descer em direção ao abismo, em direção ao infinito. Meu caro Brau, ouvinte internauta da Jovem Pan, lá na Baixada, jogaram pelos ares mais uma agência bancária, daquela bandeira amarela, Banco Federal, um estrondo danado. Os ambulantes estavam chegando lá de madrugada para montar suas barracas, ficaram assustados com a ação dos bandidos, dos criminosos. E uma outra informação, Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan, desde cedo acontece uma varredura, uma vistoria no BEP, o Batalhão Prisional Especial, que fica em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, onde está ele, né? O governador do Rio de Janeiro, afastado de suas funções, Luiz Fernando Pezão. Minhas fontes disseram que a farra continua por lá, viu, meu caro Brau, ouvintes internautas da Jovem Pan. Já encontraram celular, já encontraram dinheiro acima do permitido, até notas de dólar e de euro dentro da cadeia. Parte desse material, inclusive, na cela, né, ou no local, porque o Pezão não está numa cela, está numa sala. Na sala que está abrigando o governador do estado do Rio de Janeiro, afastado de suas funções, Luiz Fernando Pezão. Portanto, já encontraram material irregular dentro do presídio, os celulares, né? É uma farra. Em todo o Brasil tem celular dentro do presídio, né, Brau? E também encontraram dinheiro em espécie, acima do permitido, dólares e euros, no local onde fica abrigado o governador Luiz Fernando Pezão. Pode isso, Brau? Pois é, né? E parece que é difícil a beça controlar esses poderosos do colarinho branco, né? Mesmo quando vão presos, continuam tendo influência, continuam tendo poder, né? Continuam manipulando e conseguindo acesso a esses privilégios. É impressionante, né? Nem na cadeia isso está sendo interrompido, né? E é um sistema corrompido mesmo, né? Aí no Rio de Janeiro. Dá para ver que parece que isso se perpetuou para todas as instâncias, até ir para o sistema penitenciário, né? Impressionante a influência desse grupo do Sérgio Cabral, né? É impressionante. E o Pezão era o chefe desses PMs que tomam conta dele até um mês atrás, né, meu caro Brau? Então, é uma espécie de reconhecimento, devoção, alguma coisa do gênero em favor do Luiz Fernando Pezão. O Brau, ouvinte internauta da Jovem Pan, olha o vento soprando aí. Cada sopro desse, rapaz, é um topete que vai embora, né, para aqueles que ainda têm cabelo. E também um cheiro terrível que vem aqui da Lagoa Rodrigo de Freitas. Ô, meu caro Brau, sabe que o Bolsonaro tá por aqui, né? Sim. O presidente eleito, tá na casa dele, vai receber visitas ao longo desta sexta-feira, vai se preparar para a ceia natalina, né? Ele que tem evitado ao máximo o contato com a imprensa, com jornalistas, até que esse caso do Fabrício Queiroz, o assessor que trabalhou no gabinete do filho dele, o Flávio Bolsonaro, agora ex-assessor, né, e ex-PM, dê as devidas explicações sobre o caso da movimentação atípica de mais de R$1.200.000 na conta bancária dele entre os anos de 2016 e 2017. Como até agora o Queiroz não se explicou e o Bolsonaro sabe que esse é um tema que está sendo usado pela oposição, pelos críticos para tentar fragilizá-lo, enfraquecê-lo,
ele tem evitado ao máximo o contato com a imprensa, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Só tem recebido visitas em casa, fica por aqui até o dia 27 para o dia 28. No dia 28, segue para a capital federal, segue para Brasília, para se preparar para a cerimônia de posse em 1º de janeiro. Tenho quase que certeza absoluta que se o desfile do presidente, que sempre acontece, naquela cerimônia, aquela liturgia, né, do dia da posse acontecer, será em carro fechado e blindado, porque continua aquela preocupação com a segurança de Jair Messias Bolsonaro, viu, meu caro Brown? Pois é, né? A gente até brincava no começo, mas está sendo esperado para hoje o depoimento justamente do ex-assessor, que é o Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro. Ele tinha depoimento marcado para quarta-feira, né? Não apareceu por questões médicas, né? Por problemas de saúde, e aí foi remarcado para hoje o depoimento, né? Eu não entendi, sabe por quê? A justificativa dos advogados. Tudo bem, o cara pode estar nervoso, pode ter passado mal, tá assustado, enfim. Não ter as explicações devidas ainda prontas na ponta da língua, mas a justificativa dos advogados é no mínimo a justificativa é no mínimo curiosa. Por que eu digo que é no mínimo curiosa? Porque os advogados disseram o seguinte, que por conta desse mal súbito, desse problema de saúde que teve o Fabrício Queiroz, o ex-assessor do Flávio Bolsonaro, os advogados não conseguiram acessar os autos do processo. Eles são advogados, médicos, enfermeiros ou paramédicos, hein, Brau? Pois é, que tem a ver uma coisa com a outra, né? Problema de saúde com acesso aos autos, né? Tem nada a ver. Nada a ver, rigorosamente nada a ver. A partir das 14 horas está previsto esse depoimento do Fabrício Queiroz na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eles não vão aceitar escusas, não vão aceitar desculpa, viu, meu caro Brau? A gente vai acompanhar ao longo do dia. Você volta então, Viga, com outras informações sobre esse depoimento. A gente vai se falando, hein? Boa sexta-feira por aí, até mais tarde. Eu não passei na vista aqui, ó. Bonito Rio de Janeiro, né? Tem problema. Mas tem uma beleza ímpar, né? Pois é. E bem na época de Natal, em que momento para acontecer isso, em essa mortandade de peixes, né? Para afastar o turista, né? Mais um golpe para o setor hoteleiro, para a turma do turismo, né? Bem chato. Ixi, lamentável. Valeu, Seu Crivella deixa muito a desejar. Grande abraço. Valeu, Vigar. Um rápido intervalo, daqui a pouco tem mais para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já. Jovem Pan News. Jovem Pan. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, tem 9 mil... Eles nunca cumprem o período total. Ele só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá.
Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. A Jovem Pan é o canal de notícias número 1 aqui no YouTube. E quem é nosso inscrito fica sabendo primeiro das principais notícias do Brasil e do mundo. Junte-se a mais de 1 milhão de pessoas que acompanham diariamente a programação da rádio em vídeo ao vivo no YouTube. Ah, e tem a credibilidade que só um grupo com mais de 70 anos pode oferecer. Faz assim então, inscreva-se clicando no botão aqui abaixo e ative as notificações clicando no sininho. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 11 horas, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. Hora do comentário de Rodrigo Constantino. Você, Constantino. O Brasil definitivamente não é para amadores. Basta pensar que uma figura como Dias Toffoli, ex-advogado petista e sem o notório saber jurídico, tanto que nunca passou em concurso para juiz, tornou-se uma espécie de salvador da pátria, de herói nacional nesta quarta-feira, ao rejeitar a decisão monocrática e esdrúxula de Marco Aurélio Mello, que soltaria milhares de marginais nas ruas, inclusive o ex-presidente Lula, condenados em segunda instância. Além disso, tivemos o aumento liberado do funcionalismo por outra canetada, dessa vez de Lewandowski, e o presidente interino, Rodrigo Maia, rasgando a lei de responsabilidade fiscal dos municípios durante as poucas horas que ocupou ali o cargo na ausência de Michel Temer. O que tudo isso mostra, sem sombra de dúvidas, é a fragilidade de nossas instituições. Acemoglu e Robson demonstram no livro Por que as Nações Fracassam aquilo que o Nobel de Economia Douglas North já tinha explicado em teoria: a importância enorme das instituições para o progresso de uma sociedade. Logo no começo do livro, eles comparam duas cidades vizinhas com o mesmo povo, mesma língua, mesma cultura, só que uma está do lado mexicano da fronteira e a outra do lado americano. Que diferença! E basicamente isso se deve ao império das leis, às instituições de um lado e do outro, que gera confiança no sistema ou não. Essas medidas malandras dos nossos ministros do Supremo e de políticos servem para ir detonando cada vez mais a confiança dos brasileiros e estrangeiros nas regras do jogo. E isso significa insegurança jurídica e institucional. Os investidores, incertos sobre o futuro e, em boa parte, sobre o passado também, que pode ser revisto pelo arbítrio das autoridades, seguram investimentos ou escolhem outros destinos para o seu capital, o que afeta o nosso desenvolvimento econômico e social. Ironia das ironias, e o Brasil é o país das piadas prontas, circulou nesta quinta nas redes sociais uma palestra de ninguém mais, ninguém menos do que Marco Aurélio Mello. O tema: insegurança jurídica. Em nosso país, o ladrão rouba e grita "pega ladrão", enquanto o ministro cospe nas instituições que deveria preservar e ainda dá lições sobre como é importante manter a tal segurança institucional. Um escárnio, para dizer o mínimo. Agora são 11h03, direto para o nosso Top 10, um resumo para você das principais notícias desta sexta-feira. Ex-CEO da Nissan, Carlos Ghosn, tem prisão prorrogada por 48 horas após nova denúncia. Calor excessivo. 13 toneladas de peixes mortos são retirados da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Revisão na Secom. Jair Bolsonaro diz que vai reavaliar o quadro de pessoal da Secretaria de Comunicação da Presidência. Inspeção no presídio.
Forças de segurança fazem varredura em Niterói, onde está preso o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Denúncias em fim de mandato. Michel Temer deve enfrentar mais 5 investigações ao deixar o Planalto. Crime em Cornélio Procópio. Diretor da Universidade Estadual do Norte do Paraná é morto no interior do estado. Trânsito em São Paulo. Carreta com cimento tomba e causa lentidão na rodovia Regis Bittencourt em Budas Artes. Retirada de tropas. Secretário de Defesa de Trump pede demissão por não concordar com a ação do presidente em território sírio. Acidente na República Tcheca. Sobe para 13 o número de mortos em explosão de mina em Praga. Tensão entre vizinhos. Nicolás Maduro diz que na Venezuela não terá Bolsonaro e desafia o general Mourão em discurso. Sob a influência do El Niño, o verão começa hoje com a promessa de mais calor e mudanças no regime de chuvas. A nova estação tem início oficialmente às 8h22 da noite desta sexta-feira, pelo horário de Brasília. A temporada terá mais chuva e muito calor, superando a temperatura máxima média, que é de 31,5 graus. O meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo, Michel Pantera, diz que os temporais de final de tarde passam a ser mais frequentes. Dessa condição de sol, calor e com a chegada da brisa marítima, temos as chuvas fortes na forma de pancadas, principalmente entre o final da tarde e início da noite. Isso deve, somado ao longo da estação, resultar em chuvas também acima da média. Michel Pantera, meteorologista do CGE, ressalta que o El Niño deve afetar o clima ao longo de todo o verão. O professor de hidrologia da Unicamp, Antônio Carlos Zufo, explica quais são as mudanças provocadas pelo fenômeno. Ele tem a capacidade de alterar um pouco o clima mundial. No Brasil, as precipitações para a região sul aumentam e as da região nordeste diminuem. E o sudeste ele fica entre uma e outra, então ele tem 50% de chances de aumentar a precipitação ou de diminuir, ou seja, não se espera grandes alterações. Segundo o professor Antônio Carlos Zufo, as temperaturas podem cair na semana do Natal, mas voltam a subir e o calor só dará trégua em fevereiro. O verão vai até o dia 20 de março de 2019, quando começa o outono. E a reforma da Previdência Municipal de São Paulo pode ser votada ainda nesta sexta-feira. Reportagem de Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá. A reforma da Previdência Municipal de São Paulo pode começar a ser votada nesta sexta-feira. E uma grande mobilização de servidores municipais está programada para cercar o Legislativo paulistano. O PT do vereador Paulo Reis pretende barrar a aprovação. O governo quer votar esse projeto esse ano, mas obviamente que nós faremos o possível e o impossível para não permitir que isso aconteça. No ano passado, uma pancadaria na Câmara marcou o processo de discussão. Véspera de ano eleitoral, o Executivo retirou o projeto de pauta. Mas agora, o líder do governo, Fábio Piva, defende o modelo para a reversão do grave endividamento atual. Hoje nós temos um déficit de 5,2 bilhões, que englobando toda a parte chega a 8 bilhões. Então isso é um impacto na cidade para o ano que vem, mais 800 milhões de déficit dentro da Previdência. Uma audiência pública está marcada para hoje pela manhã. E no período da tarde, o presidente Milton Leite pretende promover a primeira votação. Se construirmos o acordo que estamos engendrando nessa casa, é possível que nós encerramos o trabalho dia 26 com um amplo acordo. Chance de 0 a 10 de votar esse ano? 9,9. Com ampla maioria de 45 a 50 votos. A proposta eleva de 11% para 14% a alíquota de contribuição dos servidores municipais, uma redução estimada de 380 milhões de reais na Previdência, algo insuficiente para resolver o problema. O texto depende da maioria simples, de 28 votos de um total de 55 parlamentares. E se passar hoje, volta na próxima semana para a última discussão em plenário. General da Reserva é escolhido para comandar a Secretaria de Esportes. A nova estrutura ficará subordinada ao Ministério da Cidadania, sob o comando de Osmar Terra.
O escolhido foi o general Marco Aurélio Costa Vieira, que estudou na Escola de Educação Física do Exército e na Academia Militar das Agulhas Negras. O militar atuou como diretor executivo de operações da Olimpíada do Rio de Janeiro e, na função, foi o responsável pelo revezamento da tocha olímpica. Lindbergh Farias é condenado por improbidade administrativa. O petista foi sentenciado por causa de irregularidades em convênio firmado pela cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, em 2007, quando ele era prefeito. Lindbergh terá que pagar 12 vezes o último salário que recebeu no cargo. Está proibido de contratar com o poder público ou de receber benefícios fiscais por 3 anos. Em nota, o senador afirma que a decisão da Justiça Federal em Nova Iguaçu está equivocada e que será modificada em segunda instância. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, diz que a ameaça de guerra nuclear não deve ser subestimada. Segundo ele, uma guerra nuclear poderia levar à destruição da civilização como um todo e talvez até do planeta. Na avaliação do russo, será difícil prever as consequências se os Estados Unidos se retirarem do pacto nuclear. Putin destacou ainda que se Washington instalar mísseis na fronteira, aliás, mísseis na Europa, Moscou tomará medidas para neutralizá-los. E agora o comentário de Vera Magalhães. Diga, Vera. Ô Vera, tanto Jair Bolsonaro quanto João Dória tiveram nessa semana futuros auxiliares envolvidos em denúncias. Ricardo Salles e Gilberto Kassab correm algum risco de não chegar às posses agora em 1º de janeiro, Vera? Por enquanto não, Thiago. Por enquanto, tanto Jair Bolsonaro quanto João Dória estão endossando as indicações dos seus auxiliares que se viram aí às voltas, um com uma busca e apreensão, que foi o Gilberto Kassab, busca e apreensão essa que foi feita anteontem, em vários endereços ligados a ele, à sua família. Foram encontrados R$300 mil em dinheiro na sua residência e há uma narrativa feita pelos delatores da JF e reproduzida no pedido pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, de que ele teria recebido uma mesada aí ao longo de vários anos, pelo menos de 2010 a 2016, que teria somado R$58 milhões em repasses. Isso vem aí se somar a outras denúncias que já existem em relação a Kassab, ligadas à própria JF e a empreiteiras, nos casos ali investigados pela Lava Jato. O Ricardo Salles foi condenado por improbidade administrativa no mesmo dia. A quarta-feira foi um dia intenso, num caso referente ao período em que era secretário do Meio Ambiente aqui em São Paulo. Nos dois casos, a retórica dos eleitos, futuros governantes, foi diferente daquela que eles adotavam em campanha, principalmente em relação a adversários. João Dória disse confiar na justiça e afirmou que vai esperar o desdobramento do caso contra Kassab. E o Jair Bolsonaro não se manifestou publicamente, mas auxiliares dele disseram que vem na sentença componentes políticos contra o Ricardo Salles, que não é uma condenação por corrupção, e sim por improbidade administrativa, e que tem sido comuns as condenações por improbidade administrativa quando não se concorda com a pessoa que é alvo, né, da investigação. Enfim, é diferente, mudou, houve uma atenuação do discurso da campanha e vários graus abaixo do que se cobrava em termos de retidão, de ética dos adversários, e que se prometia que seria o padrão uma vez levados ao poder. Agora, velho, esses casos expõem a dificuldade de governantes manterem a retórica de intransigência com os malfeitos. Será que vai haver uma série de ressalvas nesse discurso daqui para frente, Vera? Alguma coisa muda? Eu acho que sim, Thiago. Acho que a gente vai assistir aí a critérios novos sendo anunciados. Ontem, o Gustavo Bebiano, que é o futuro secretário-geral da presidência, falou que o Bolsonaro não admitirá ficha suja no seu governo. Uma pessoa, pela lei da ficha limpa, vira ficha suja após uma condenação em segunda instância. Então, isso já coloca algumas barreiras a mais que a pessoa pode atravessar sendo investigado, sendo denunciado, até mesmo condenado, sem que precise ser afastado. Isso levaria aí tranquilidade, não só ao Salles, que tem essa condenação por improbidade, quanto a outros ministros, como Onyx Lorenzoni, que tem investigações, inquéritos contra si. Então, se for adotado como critério
pode sim atenuar o que se prometia antes em termos de intransigência e de não aceitar mal feito de ordem nenhuma. A mesma coisa o João Dória, que foi tão duro com os petistas, mesmo na campanha bateu muito pesado na questão do combate à corrupção, agora diante de evidências como até encontrar R$300 mil em casa, no caso do Kassab, ele leva mais em conta o peso político da importância de ter o Kassab, que vai ser o principal secretário do seu governo, não é um secretário qualquer, diferentemente do Salles, que ocupa um ministério menor, o Kassab vai ocupar a Casa Civil do governo de São Paulo, é um cargo bastante importante. Então, com ele, o que o Dória está dizendo é que vai esperar a manifestação da justiça, isso ainda vai demorar bastante. Ele tem uma denúncia, essa denúncia ainda vai ser analisada pelo Supremo, pode ser que alguns casos desçam, porque agora ele deixou de ser ministro, então ainda vai aí uma longa jornada de processo judicial contra o ministro Gilberto Kassab. Então, com isso, Dória dá a entender que vai dar um prazo, vai dar uma sobrevida para o seu aliado. Agora a informação que chega de Bauru, Alexandre Pitoli. Bom dia, Pitoli. Daqui a pouquinho o Pitoli vem trazendo a informação lá de Bauru. Antes eu deixo a você o convite mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no nosso canal, é bem fácil, aqui embaixo desse vídeo você encontra o botão vermelho, clicando você passa a ser um dos nossos inscritos, já são mais de 1.200.000 inscritos, mas falta você, se você ainda não se inscreveu, corre lá, faz isso enquanto você acompanha as notícias aqui no Jornal da Manhã. Agora sim, de Bauru, Alexandre Pitoli, bom dia para você, Pitoli. Bom dia, Vitor Brown. Bom dia, amigos da PAN que acompanham a segunda edição do Jornal da Manhã. Vitor, a Polícia Civil de Ibitinga, no centro do estado de São Paulo, divulgou o retrato falado de um criminoso que cometeu um latrocínio na última segunda-feira no centro da cidade de Ibitinga, ao abordar Wagner Moraes, um empresário, dono de uma lotérica de 62 anos, que levava um malote contendo R$125 mil para o banco. Ambos entraram em luta corporal, como mostram as imagens das câmeras dos circuitos de segurança instaladas no centro da cidade, e aí então o criminoso atira contra o rosto de Wagner, que morreu no local. No mesmo momento, um policial civil troca tiros com o bandido e é acertado na perna. Uma médica que passava com seu carro pelo centro também foi acertada de raspão. A Polícia Civil agora está atrás deste criminoso. Alexandre Pitoli, da Rádio Jovem Pan News Bauru, para a Rede Jovem Pan. E a série de escândalos fez com que o Facebook se tornasse a empresa com maior desvalorização no mercado em 2018. Carlos Aros. O Facebook é a empresa que mais desvalorizou entre as companhias com ações nas bolsas de valores dos Estados Unidos em 2018. E a queda de 24,5% no valor de mercado da empresa é resultado de uma série de escândalos ocorridos durante o ano. Vazamento de dados, compartilhamento de informações com outras empresas sem o consentimento de usuários e o caso Cambridge Analytica, que pode ter tido efeito sobre a eleição norte-americana. Nesta semana, reportagem do jornal The New York Times, que revelou que o Facebook compartilhava dados pessoais de usuários com pelo menos outras 150 gigantes da tecnologia, ajudou a derrubar ainda mais o valor dos papéis da empresa. Tudo isso somado resultou em uma perda de 129 bilhões e 800 milhões de dólares durante o ano. O Facebook vale hoje quase 383 bilhões de dólares, um valor alto que já foi bem maior, chegou a ultrapassar 500 bilhões de dólares, segundo a Economática. Se somarmos as perdas das 10 empresas que mais tiveram redução em valor de mercado na Bolsa Norte-Americana, teremos um total de 743 bilhões de dólares, quase o valor de toda a Bolsa brasileira. Agora são 11h18 e o governo dos Estados Unidos indicia hackers que trabalham para a China. Reportagem de Vitor Moraes. A Marinha dos Estados Unidos, a Administração Nacional de Aeronáutica e a NASA foram alvos de 2 hackers chineses que trabalham na China e invadem computadores, roubam propriedade intelectual e dados comerciais. O Departamento de Justiça americano anunciou o indiciamento deles nesta quinta-feira. O diretor do FBI, Christopher Wray, disse que nenhum país representa uma ameaça tão grande e por tanto tempo quanto a China e que o país asiático quer substituir os Estados Unidos como a primeira potência mundial.
O movimento dos americanos é uma resposta ao descumprimento de uma promessa que os chineses fizeram em 2015, quando se comprometeram em conter os ataques eletrônicos. O caso dos dois hackers chega em um momento crítico nas relações entre os dois países. Apesar de que no dia 1º de dezembro, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente norte-americano Donald Trump se encontraram na reunião do G20 e estabeleceram uma trégua na guerra comercial, à espera de novas negociações. Agora são 11h19 e você acompanhou mais cedo aqui na Jovem Pan a despedida de Joseval Peixoto. Ele deixa aqui o nosso time da Jovem Pan, se aposenta a partir de agora, mas é claro que ele não poderia sair sem uma bela homenagem, e essa homenagem foi concluída hoje, mas ontem à noite, em uma pizzaria aqui em São Paulo. Várias personalidades, amigos e familiares do Joseval se reuniram para celebrar essa data tão importante. Quem acompanhou foi o Daniel Lian. Uma celebração marcada por alegria, emoção e muitas histórias. Num evento bastante concorrido, autoridades, personalidades e colegas de profissão prestigiaram Joseval Peixoto. A homenagem é um dos principais símbolos do jornalismo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, fez questão de comparecer ao encontro e destacou que ele é um exemplo para gerações. Uma grande referência, né? Não é à toa que tem todo esse pessoal aqui reunido, das mais variadas gerações, são muitas pessoas. Acho que ele é uma excelente cabeça, uma pessoa muito preparada. Eu fico muito feliz de poder trazer aqui o meu abraço, agradecer a ele em meu nome, mas em nome de toda a cidade de São Paulo, por toda a contribuição que ele tem dado para o jornalismo e o quanto que isso melhora a qualidade de vida, porque mais jornalismo é mais transparência, é mais democracia, é mais fiscalização, mais acerto do poder público, e isso acaba se refletindo na melhor qualidade de vida da população. Por décadas, ele ancorou o principal jornal do rádio brasileiro com maestria, o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Se adaptou à corrida do tempo, do rádio à válvula à internet. Nesses anos, as coberturas foram inúmeras e as mais variadas, desde posses presidenciais, passando por tragédias como dos incêndios do Joelma e Andraus, atentados como os de 11 de setembro nos Estados Unidos. Nesta jornada não faltaram momentos marcantes na área esportiva, como as memoráveis narrações do 10º gol do rei do futebol Pelé e do título da Copa do Mundo de 70. Profundo conhecedor da área jurídica, ele agora seguirá sua trajetória em outro campo. Com o fôlego de um menino, vai abraçar novos projetos e se dedicará mais à família. A vida tem seus surpresas e paradoxos. Por exemplo, eu ser entrevistado no Jornal da Manhã, eu que passei 50 anos entrevistando. Tô numa alegria imensa. É uma homenagem que se faz a um radialista. Eu sou exclusivamente um homem do rádio. Passei a minha vida dentro da Jovem Pan. Estou encerrando porque chegou o momento. Eu já fiz 80 anos e quero agradecer a todos os nossos ouvintes que tudo que foi feito foi para o ouvinte, que deu em retorno um amor que a gente jamais esquece. Muito obrigado a vocês. O presidente do Grupo Jovem Pan, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho Tutinha, lhe entregou uma placa comemorativa e acrescentou que o nome Joseval Peixoto vai figurar no hall de notáveis. São 52 anos de Jovem Pan, né? Representa a história, representa a história da Jovem Pan. Locutor esportivo, brilhante advogado, brilhante jornalista. Meu pai conviveu com ele, sei lá, 47 anos, e eu peguei esses últimos anos, quando meu pai não pôde mais ficar na rádio, tá mais velho, teve problemas de saúde. E eu peguei o final, né? Esses últimos 3 anos do Joseval. O Joseval é uma história maravilhosa, não tenho o que falar dele, é maravilhoso. Estou muito emocionado de estar fazendo aqui, a Jovem Pan está prestando uma homenagem para ele. Muita emoção no ar aqui, todo mundo muito emocionado. Vai estar lá na nossa sala principal o nome de Joseval Peixoto,
que ajudou a construir o nome da Jovem Pan. Eu só tenho a agradecer ao Joseval. Realmente hoje é um dia de muita emoção. Newton Travesso acompanha o apresentador de longa data e menciona características de seu perfil. Nesses 52 anos, nós convivemos com um grande profissional, porque o Joseval não é uma pessoa de forma, é uma pessoa de emoção. E reverenciar um homem como ele, para nós, é muito importante. A noite terminou em pizza com os amigos e a unanimidade de uma carreira que foi pontuada por ingredientes como serenidade, idoneidade, lucidez e ponderação. Tudo isto regado ao molho de expressiva competência. Emocionado, Joseval Peixoto fez questão e lembrou do amigo Tuta, Antônio Augusto Amaral de Carvalho, idealizador da Jovem Pan, e que, segundo ele, sempre esteve ao seu lado. O Tuta foi o meu mecena. Tudo que eu fiz foi com o Tuta do lado. Tudo. Eu tenho 4 Roquete Pinto, prêmio governador, prêmio Bola de Ouro, tenho tudo. Porque eu estava na Jovem Pan no momento em que ela nasceu e durante o crescimento. Tuta pegou a rádio praticamente falida, morta, e transformou no maior potencial radiofônico deste país. Quer dizer que eu tenho que agradecer a família. E agora os filhos, né, os netos do Dr. Paulo, Tutinho, Marcelo, me fazem essa surpresa aqui, pelo amor de Deus. É pra morrer, não é verdade? É muita emoção. Nossa, E amanhã tem a choradeira, né? O diretor vice-presidente da Jovem Pan, José Carlos Pereira, aponta que seu microfone sempre foi pautado pela sensatez. Essa figura extraordinária se confunde com a nossa Jovem Pan. Tal destino começou a ser traçado já nas iniciais dos nomes do profissional e da empresa em que passou 52 anos de sua vida. J de Joseval e Jovem. E P de Peixoto e Pan. Pouquíssimos seres humanos conseguem descobrir em vida que já se tornaram eternos pelo que fizeram. Joseval sabe disso há muito tempo. Joseval Peixoto é um homem único, múltiplo e irrepetível. A ex-companheira de televisão e da bancada do Jornal da Manhã, Raquel Sherazade, não conseguiu segurar as lágrimas. Joseval, ele é mais que um amigo para mim. Joseval foi a minha família aqui. Ele é a minha família aqui. Ele... Eu não quero chorar porque... É um pai, é um amigo, é um... Quem nunca parou o que estava fazendo para grudar os ouvidos no rádio ou os olhos no canal da Jovem Pan no YouTube para acompanhar como uma sinfonia os comentários e editoriais? A reverência é mais do que merecida. Não se trata de um encerramento, mas sim de perpetuar a voz de um artista da comunicação, uma das mais importantes da mídia do Brasil. A deferência é justa. Em nome de milhões de brasileiros, encerro esta rápida saudação com a frase que resume nosso sentimento coletivo. Muito obrigado, Joseval Peixoto. Eu vou ter saudade. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. E termina aqui o Jornal da Manhã, segunda edição. Não saia daí, aqui no canal Jovem Pan News. Na sequência, vem o Fernando Martins no comando do Ligado na Cidade. Você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News, fica agora com a sua programação. Uma ótima sexta-feira, aproveite bastante o seu final de semana e a gente se encontra. Até mais. Jovem Pan News. Continue acompanhando a programação da Jovem Pan. A seguir, assista ao Ligado na Cidade, no canal Jovem Pan News, aqui no YouTube.